Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. E começamos com uma reportagem da revista Veja, na qual Bolsonaro admite que há gravações de milicianos ligando a sua família com todo o envolvimento da milícia no Rio de Janeiro. Bolsonaro diz: pegaram 2 milicianos, sei lá quem, conversando e a Polícia Civil gravando. Tem vários diálogos falando que no passado eu participava das milícias, pegava dinheiro das milícias e agora, presidente, não participo mais desse envolvimento. Um papo de vagabundo, diz Bolsonaro. Olha, gente, Bolsonaro dá essa entrevista, a revista Veja deu entrevista à revista Veja, inclusive acusando um ex-ministro seu de ter planejado o seu assassinato. Tudo isso talvez seja apenas cortina de fumaça. O problema agora é que Bolsonaro antecipa, talvez, uma delação ou uma bomba que vem aí contra ele, dizendo que próprios milicianos estão falando e foram pegos em gravações da Polícia Civil, entregando Bolsonaro, dizendo que ele participava da milícia, ele recolhia dinheiro da milícia, e Bolsonaro se antecipa, mais ou menos dizendo o seguinte para o seu público: olha, alguma coisa vão aprontar contra mim e tá vindo aí gravações. Eu queria saber como é que o Bolsonaro conseguiu essa informação. A ABIN está trabalhando para o Bolsonaro na esfera pessoal. Quem está levando essas informações para o Bolsonaro? Porque ele já tinha anunciado semana passada que uma bomba estaria vindo contra ele aí, e o Ministério Público anteontem fez realmente busca e apreensão nos endereços ligados à sua ex-esposa e ao seu ex-funcionário Fabrício Queiroz. Bolsonaro está sabendo de muita coisa antecipadamente e avisa os seus eleitores, aliás, ao menos aqueles que continuam amando ele, ovacionando ele, de que tudo é armação. Olha, gente, há muitas perguntas sobre a milícia e o clã Bolsonaro. Uma das perguntas é: Queiroz é ex-policial e tinha envolvimento com a milícia. Bolsonaro não sabia disso? O Flávio Bolsonaro não sabia disso? Adriano Magalhães, amigo de Queiroz e chefe, considerado pelo Ministério Público como chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro, tinha mãe e ex-esposa trabalhando no gabinete de Flávio Bolsonaro. O Flávio também não sabia disso? O chefe do escritório do crime, que está foragido, Adriano Magalhães, foi homenageado por Flávio Bolsonaro, inclusive recebeu medalha Tiradentes por Flávio Bolsonaro. Gente, outra coisa, os assassinos de Marielle eram milicianos e eram vizinhos de Bolsonaro. Um dos acusados pelo assassinato teve filha, pelo assassinato de Anderson Gomes e Marielle, teve filha que namorou o Renan, o filho do Bolsonaro. Outra, o porteiro se confundiu dizendo que o Elcio Queiroz, um dos acusados que está preso pelo assassinato de Marielle, ia para a casa do seu Jair e disse que confundiu. 2 vezes prestou depoimento à polícia dizendo que realmente Elcio disse que ia à casa do Jair Bolsonaro. Depois disso se confundiu, depois que o Carluxo, o Bolsonaro, o Moro entraram aí pressionando o porteiro. Outra coisa, há indícios de que a família Bolsonaro conhecia Rony Lessa de muito tempo e que já teria ajudado em um episódio aí de ataque. Outra coisa, a existência por muitos anos de uma amizade estreita entre a família Bolsonaro, Queiroz e alguns milicianos mostra que havia um elo, um elo grandioso, recíproco, de total confiança entre Bolsonaro e alguns ex-policiais. Era um sistema de colaboração recíproca e duradoura. Alguém duvida que o Bolsonaro defende a milícia? Tem até um áudio do Bolsonaro dizendo que as milícias estavam atuando no Rio, na Bahia também e que seriam muito bem-vindas aqui em Brasília. Gente, todo mundo sabe desse envolvimento. E Bolsonaro, por conta do Ministério Público, que fez buscas e apreensões na casa de parente da Ana Cristina Vale, que é ex-esposa dele e também de Fabrício Queiroz, voltou a atacar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que ele diz que o Wilson é que está por trás desse ataque ao seu filho, ataque a ele. Ele diz que o Wilson quer acabar
com a imagem dele. E diz também que recebe todos os governadores. Mas o Wilson Witzel tem que entrar na agenda oficial, tem que dizer o porquê e o que quer conversar com ele. Aliás, segundo a Folha de São Paulo, não é apenas Wilson Witzel que está na mira do desconfiômetro de Bolsonaro. Também ele está desconfiando e diz para os assessores dele que desconfia de Sérgio Moro e que ele diz que o Moro anda muito esquisito. Para ele, Moro talvez perdeu o controle da Polícia Federal ou está fazendo corpo mole diante de toda a investigação. Jair Bolsonaro está muito irritado com as operações do Ministério Público a endereços ligados à sua ex-mulher e a Fabrício Queiroz. Bolsonaro queria uma atitude mais firme de Moro e que Moro atuasse de uma maneira proativa, defendendo sua família, antecipando investigações, e parece que Moro não faz isso. É de se estranhar, claro, esse envolvimento todo do Moro. Agora, que o Moro sai ganhando com a queimação do Bolsonaro, isso todo mundo sabe. Até porque a popularidade de Moro na questão bolsomínios, envolvendo os coxinhas, é muito maior do que a de Bolsonaro. E Bolsonaro sendo queimado nessa questão aí, todos os bolsomínios vão recorrer quem? A Moro. É o que aconteceu com Aécio Neves. Os coxinhas todos aplaudiam Aécio, era Aécio, era Aécio. Depois que veio à tona que o Aécio era quem ele é, pronto, encontraram outro mito para seguir. Eles gostam de ter um ídolo para seguir e seguiram Bolsonaro. Agora, Bolsonaro queimado, caindo, ora, quem é que vai ser o novo mito dessa galera toda aí que quer seguir alguém a todo custo e que não seja de esquerda? É o Moro, ou talvez o seu Wilson Witzel. Eles vão disputar no tapa o gado e o rebanho. O gado do bolsomínio e o rebanho das igrejas que acreditam em tudo que o Malafaia, Edir Macedo e o Valdemiro Santiago falam. Moro vai ser mantido em observação constante. Olha, gente, enquanto o Ministério Público intensifica as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, o Queiroz e companhia, o pai Jair Bolsonaro dá uma declaração estranha à revista Veja, dizendo que um homem que ia ser o seu vice, cotado para ser seu vice, e que chegou a ser seu ministro, tentou assassiná-lo. Ele diz que era um ex-ministro seu. Todos nós sabemos que quem ia ser vice do Bolsonaro, quem era cotado e foi ministro, é o Gustavo Bibiano. Bolsonaro não fala o nome dele, mas ele dá a entender que era Gustavo Bibiano que tentou matá-lo e tal. Ele faz essa manobra toda de fazer um furo, de dar uma outra reportagem, uma questão de escândalo, mais ou menos para a cortina de fumaça, porque todo mundo sabe que o Ministério Público está batendo forte no senador Flávio Bolsonaro, no Queiroz, e todo mundo sabe que a ligação mais estreita era de Bolsonaro com Queiroz e não de Queiroz com Flávio, e que o Queiroz seria uma herança do Jair Bolsonaro para os filhos dele. Agora, falar sobre esse assunto no momento disso que está acontecendo tudo é desviar o foco, desviar a atenção das pessoas para essa questão. Inclusive, a Polícia Federal já disse que o caso do Adélio Bispo foi um caso isolado e que o Adélio é um perturbado mental. Agora, gente, é muito estranho. O Bibiano, inclusive, falou à Jovem Pan que esta manhã, hoje pela manhã, disse que o Jair Bolsonaro tem que ser interditado pela justiça e que não tem equilíbrio mental para governar um país. Tantas acusações, o Bolsonaro está ficando isolado nesse caminho, porque ele já até diz que se for para a gente pagar aí, que a gente pague por um erro, ou sem erro nenhum aí. Olha, gente, o Ministério Público aponta o uso de dinheiro vivo, oriundo do esquema de rachadinhas no gabinete do filho do presidente, e diz que Flávio Bolsonaro lavou até 2,3 milhões com imóveis e loja de chocolate.
a loja de chocolate subiu o preço assim, aliás, subiu o valor, disseram que tanto a loja de chocolate como empresa do milicianos eram usados para lavar dinheiro. E também os imóveis. Ele pegava um imóvel de 50 mil, vendia por 500 mil reais, aí, claro, com o próprio dinheiro vindo do desvio de dinheiro. Atenção, vão esmagando nesse like, compartilhando este vídeo. Nós precisamos que as verdades cheguem aos ouvidos das pessoas certas. A Critica Brasil sempre fala a verdade todo dia. Vai esmagando nesse like, pessoal. Não esqueçam de dar o like, porque o YouTube reconhece que você gostou e vai te indicar as notificações quando nossos vídeos saírem. Mais uma notícia, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi preso ontem, na noite de ontem, ao desembarcar no aeroporto de Natal. O ex-governador estava em Lisboa, em Portugal, e já tinha um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Hoje ele foi ouvido, sob custódia, mas o juiz manteve a prisão a audiência de custódia, desculpe. Olha, o Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, é suspeito de liderar uma organização criminosa que desviou cerca de 134 milhões de verbas públicas destinadas à saúde e à educação, segundo o Ministério Público da Paraíba. Os advogados de Ricardo Coutinho entraram com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas até o fechamento desta edição do Critica Brasil News não havia resposta. E outra, quem também entrou com pedido de habeas corpus preventivo, com medo de ser preso, foi o advogado de Flávio Bolsonaro, que pediu ainda a suspensão de todas as investigações contra o cliente, o filho do presidente. O caso está nas mãos de Gilmar Mendes, que pode decidir a qualquer momento sobre a suspensão ou habeas corpus preventivo de Flávio Bolsonaro. Eles estão caindo na mão do Gilmar Mendes, aqueles que eles bateram forte, né? Queriam inclusive o impeachment de Gilmar Mendes. Olha como o mundo dá muitas voltas. Nunca diga deste prato não comerei, desta água não beberei. Olha, gente, o jornalista Luiz Nassif, editor do site GGN, afirma que a polícia do Rio de Janeiro já tem certeza do envolvimento da família Bolsonaro com a morte de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O jornalista diz, abro aspas para ele, nas investigações sobre a morte de Marielle, a Polícia Civil do Rio de Janeiro firmou convicção sobre o profundo envolvimento de Jair Bolsonaro no episódio. Olha, gente, o negócio é forte. E hoje, Jair Bolsonaro comparou Neymar ao filho Bolsonaro e justificou o crescimento do dinheiro, né, do faturamento da loja de chocolate, à fama. Ele disse assim, por que ele tá ganhando mais? Porque é mais famoso aí. A mesma coisa no tocante a essa coisa aí, mesma coisa do Neymar. Por que o Neymar ganha mais? Porque é mais famoso. É lógico, né? A fama leva ao sucesso, ao dinheiro, não é isso não, Bolsonaro, para você? Então quer dizer que por que você se incomoda tanto com o caso do triplex do Lula e do sítio? Não é famoso? O Lula não era mais importante do que você? Então era para ter muita grana, não é assim? Se for para justificar esse modo de você ver as coisas, então Lula era para ser bilionário, não é, Bolsonaro? Mas, enfim, vamos lá, o que tem mais aqui? Vão esmagando no like, pessoal. Olha, gente, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, afirmou em entrevista que as 17 mortes no bairro chamado Crespo, na periferia de Manaus, na zona sul de Manaus, teria sido uma ajuda da PM para a facção criminosa Família do Norte, a FDN. O comandante da PM do Amazonas rechaçou as declarações de Arthur Neto, ficou irado com as declarações de Arthur Neto, que considerou irresponsáveis. O prefeito de Manaus, um tempo desse, né, foi envolvido naquele caso do seu enteado, que é acusado de ter matado o engenheiro Flávio lá na sua casa, num condomínio de luxo em Manaus. Ou seja, o Arthur Neto disse que a PM foi a serviço da Família do Norte. E a PM disse que, na verdade, era a Família do Norte que estava envolvida naquele tiroteio. Bom,
Negócio aí está pegando em Manaus, além da saúde de Manaus. Os deputados estaduais do Amazonas querem o impeachment de Wilson Lima, o Wilson Bolsominion, Wilson Minho, não é, que está fazendo uma desgraça em Manaus. Olha, gente, o preço da carne dispara em dezembro, 17,7%. E o preço da carne não para de subir. E não tem nada a ver com falta de campo. Bolsonaro disse em entrevista que queria que o gado tivesse criação de gado para resolver o problema do aumento da carne em áreas indígenas. Quer dizer, o problema da carne ia ser resolvido por Bolsonaro se colocassem para criar em áreas indígenas. Mais uma vez, Bolsonaro tenta enganar a população dizendo que o índio tem alguma coisa a ver com o preço da carne. Bolsonaro, a alta do preço da carne não é falta de campo, não é falta de espaço para criar gado, é falta de consciência e vergonha na cara. Gente, o Critica Brasil está no ar todos os dias, Critica Brasil News, às 14h15. Se você quiser ajudar o canal, seja membro do canal, participe ativamente do canal Critica Brasil, compartilhe os vídeos. Se você não assistiu ainda aos nossos vídeos, assista. E para aqueles amigos do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, assistam, compartilhem também para as pessoas, porque elas precisam ouvir a verdade. Eu volto às 18h30 com o painel cultural com mais informações e às 21h15 ao vivo para todo o Brasil. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Quem quiser entrar em contato com a gente é o DDD 61 983046113. Boa tarde para todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.